Irmãos e irmãs, mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel, 6 no Instagram. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel. Neste vídeo, a liturgia dominical. Portanto, a liturgia do dia de preceito para você que é católico. Liturgia do dia 3 de maio de 2026, domingo, quinta semana da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico A. A cor é branca, a cor dos paramentos litúrgicos, e no rito temos a missa própria, com glória, eu creio, o prefácio da Páscoa. A primeira leitura é a dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 1º ao 7º. Naqueles dias, o número de discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, o Salmo de resposta, é o 32 na Vulgata, ou 33 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º, 4º ao 5º, 18 a 19, refrão 22. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Repitamos: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas, celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pôs o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Repitamos: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Agora é a carta de São Pedro, a segunda leitura. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos do 4º ao 9º. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daquele que nos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Agora vamos ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Evangelho de hoje é escrito pelo apóstolo São João, capítulo 14, versículos do 1 ao 12. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Diz Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, na primeira leitura, a carta, aliás, os Atos dos Apóstolos, primeira leitura, a necessidade de pessoas para servir diretamente à comunidade deu origem aos diáconos. Você sabia? A primeira leitura fala dos diáconos. Eles são escolhidos e abençoados pelos apóstolos. É importante. E a comunidade cristã é o novo povo de Deus, de acordo com a segunda leitura e a primeira carta de São Pedro. Como tal, é nação santa, povo de sacerdotes, porque todos têm a função santificada na sociedade. Uma das mais ricas e profundas definições de Jesus Cristo é a desenvolvida no Evangelho de João, que fala neste dia de domingo sobre: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo nos revelou a verdade do Pai com o próprio exemplo. Nos apontou o caminho a ser seguido para obter a vida plena. Aos cristãos basta imitar o seu exemplo para obter a vida eterna e feliz. É importante que nós tenhamos isso em mente. A primeira atitude do bom discípulo é confiar plenamente no Mestre. O próprio Jesus nos afirma que quem crer nele, que é o caminho, a verdade e a vida, fará obras maiores do que as que ele próprio realizou. Dois temas fortes podem ser extraídos da liturgia dominical: Jesus como caminho para o Pai e como modelo de conduta. Sua vida é exemplo completo de como todo ser humano deve agir em suas relações diárias, sendo justo, fraterno e santo. Esta é a verdade que veio revelar. Este é o caminho que nos aponta. A comunidade, tema enfocado nas duas leituras iniciais, é a continuadora da missão de Cristo. Deve se tornar porta-voz da verdade e da vida, sendo caminho para todos os cristãos. Olha, no anuário Folhinha Sagrada Coração de Jesus, temos uma reflexão do Frei José Raimundo Souza,
de Souza sobre o Evangelho de João, capítulo 14, versículos do 1 ao 12. Diz aqui o Frei José Raimundo: Jesus, com palavras de consolação, promete um lugar na casa do Pai a todos os que a ele aderirem. Jesus se apresenta como caminho, verdade e vida, a verdade do Pai, que é o Senhor da vida, para quem se encaminham os que permanecerem em Jesus, o caminho. Para permanecer no caminho, é preciso não se deixar enganar em outros caminhos que geram a divisão e morte. É preciso realizar as obras libertadoras de Jesus como discípulos que aderiram convictos a ele, resgatando todos a quem tenha sido subtraída a dignidade de pessoa humana e filha de Deus. É preciso fazer deste mundo um lugar de todos, uma casa de todos e de tudo. É preciso que todas as relações estejam na ordem do divino, de modo que esta casa seja sinal da prometida casa do Pai. Vamos agora aos santos do dia, porque os santos seguiram Jesus, fizeram o que Jesus mandou. São Filipe e São Tiago Menor são santos do dia 3 de maio, foram apóstolos. São Filipe era natural de Betsaida. Então, vamos falar um pouquinho primeiro sobre São Filipe. E era discípulo de São João Batista, antes de ser apóstolo. São Tiago era filho de Alfeu, parente de Nosso Senhor, e foi morto no ano 62 por ordem do sumo sacerdote Ananias. De acordo com o site do Vaticano, os dois apóstolos são recordados no mesmo dia, porque suas respectivas relíquias no século VI, de Hierápolis e Jerusalém, foram levadas para Roma, onde são veneradas numa igreja hoje chamada Santos 12 Apóstolos. Ambos morreram como mártires. Eles têm muitas coisas em comum, pois se conheceram porque faziam parte dos 12 apóstolos. Viveram como Cristo e o seguiram e posteriormente começaram as obras de evangelização sendo martirizados por isso. Quando Jesus encontrou Filipe, lhe disse apenas: "Vem e segue-me". Natural de Betsaida, Filipe, que já era discípulo de João Batista, esperava o Messias há muito tempo. Foi um dos primeiros a receber o chamado. Ele esteve com Jesus no deserto, um pouco antes do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Foi ele que lhe perguntou onde poderiam encontrar tantos pães para saciar a fome de todas aquelas pessoas que foram ouvir suas palavras. Filipe, na última ceia, lhe pediu para mostrar a eles o Pai do céu. Depois de Pentecostes, o apóstolo atravessou a Ásia Menor, evangelizando os povos citas e partos, obtendo muitas conversões. Ao chegar a Hierápolis, na Frígia, foi pregado de cabeça para baixo na cruz, em forma de X, na qual morreu como mártir. São Paulo chama Tiago Menor de irmão de Jesus, um epíteto que significava os parentes mais próximos da família. De acordo com algumas fontes, Tiago foi primo de Cristo Jesus, filho de Alfeu, que era irmão de São José. Tiago tinha um irmão que também era discípulo de Jesus, Judas Tadeu, também apóstolo. Era chamado Tiago, o menor, para distingui-lo de Tiago maior, que o sucedeu à frente da igreja em Jerusalém, onde no ano 50 presidiu um importante concílio durante o qual foram tratados assuntos importantes como a circuncisão. Antes desses acontecimentos, Tiago se encontrava ao lado de Cristo, que lhe apareceu após a ressurreição. Tiago sempre teve uma conduta exemplar, não comia carne, não bebia vinho e observava os votos. Autor das primeiras cartas católicas do Novo Testamento, Tiago recorda de modo particular aquela que observa o seguinte: a fé sem obras é morta. São Tiago Menor morreu como mártir, provavelmente por apedrejamento, entre os anos 62 e 66. Olha, história então interessante de São Filipe e São Tiago Menor, a história que é lembrada neste dia 3 de maio. 3 de maio é dia de São Pedro de Argo. Foi bispo, morreu mais ou menos no ano 922. Pedro de Argo cuidou com grande caridade dos pobres e escravos.
lutou incansavelmente contra as discórdias na diocese de Argo, situada na Grécia. Santo do dia 3 de maio, São Teodósio, abade, morreu em 1074. Fundou em Kiev, na Ucrânia, o mosteiro das Grutas, dando início à vida cenobítica naquela região. Olha, essa vida cenobítica é aquela vida de contemplação, de ascese, de oração, né? Santo do dia 3 de maio, Santo Stanislau Kazimierz. É um nome difícil de pronunciar, hein? Santo Stanislau Kazimierz. Foi um presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Morreu em 1489. Foi cônego regular de Kazimierz, na Polônia. Foi diligente ministro da palavra, mestre da vida espiritual e assíduo na audição das confissões. Bem-aventurada do dia 3 de maio, a beata Emília Bicchieri. Foi uma virgem que morreu em 1314. Fundou em Vercelli um mosteiro das dominicanas, no qual acolheu jovens como alunas e estabeleceu um novo meio de apostolado na ordem. Bem-aventurado do dia 3 de maio, o beato Tomás de Olera, religioso, morreu em 1631. Foi um capuchinho, hein? Tomás de Olera foi um grande mestre espiritual e valoroso defensor da fé em Jesus Cristo. Bem-aventurado do dia 3 de maio é o beato Eduardo José Rosas, bispo, morreu em 1903. Nasceu em Susa, na Itália. Foi amigo de São José Cafasso, também de São João Bosco e do Santo Cura d'Ars. O beato Eduardo José Rosas fundou a Congregação das Franciscanas Missionárias de Susa. Bem-aventurada do dia 3 de maio é a beata Maria Leônia Paradis Virgem. Morreu em 1912. Fundou no Canadá a Congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 respostas que Deus nos der, temos que acatar. Afinal de contas, vem do Criador de tudo. O Criador do universo, nosso Criador, o Criador de tudo que existe. Ele é onisciente, além de onipotente e onipresente. Então Deus sabe o que é melhor. Até o pai ou a mãe aqui na Terra dá um não para o filho quando vê que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente, que sabe tudo. Acate. Eu também já recebi muitos nãos de Deus. Não é fácil a gente receber o não de Deus, mas a gente tem que acatar. Temos que ser obedientes. Estamos lidando com o Criador de tudo, como eu falei. E depois de um tempo a gente vai perceber que o não de Deus é a melhor coisa para nós. Se eu não tivesse recebido nãos de Deus no passado, talvez não estivesse mais aqui para evangelizar, salvar almas, transmitir a palavra de Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor vem. Um dia ele voltará e será o juízo final. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave e acredite em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade. E aí nos encontraremos com corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus ressuscitado, na eternidade. Vamos viver em felicidade plena. Algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável e grandioso. São Paulo apóstolo já disse: a tribulação de agora nem se compara com essa glória futura que será revelada em nós. Acesse Paulo Roberto Maciel,
YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram, @PauloRobertoMaciel 6 /.